muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra sobre história do samba. Mais uma vez acompanhados aqui pelo Marcos, agradeço a presença dele aí, tornando a nossa palestra acessível. Essa é a terceira palestra desse ciclo de palestras que começou em março com a palestra sobre história do tango. Mês passado fizemos sobre história da salsa, hoje história do samba. E no dia 26 de junho teremos a quarta e última palestra desse ciclo sobre história do swing. Para as pessoas cegas, é importante que a gente faça também a nossa audiodescrição aqui. Desculpem se eu não fizer isso muito bem, ainda não adquiri prática nisso, né? Mas o Marcos, que está aqui ao meu lado, é uma pessoa negra, de barba, está vestido de preto. Atrás de ambos, né, de mim e dele, a gente tem a exposição de figurinos do nosso acervo, da Associação Cultural Mimos. Aproveito para fazer o convite, quem não visitou a exposição, venha. Daqui a algumas semanas ela vai ter uma interatividade também, as pessoas poderão acessar um QR Code em cada uma das peças e assistir trechos de vídeo onde esses figurinos foram utilizados no palco, nos espetáculos. Atrás, então, desses manequins com os figurinos, temos uma cortina meio marrom, meio vinho, de veludo. Eu sou um homem pardo, de barba grisalha, um pouquinho de cabelo grisalho. Estou usando um microfone, uma blusa azul com algumas flores. E estamos aqui na Associação Cultural Mimos, né, a sede também da Mimos Escola de Dança e da Mimos Companhia de Dança. Portanto, hoje nosso tema é História do Samba. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Como vocês estão vendo aqui, nós temos o patrocínio através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, o patrocínio do Instituto Unimed BH, a quem a gente agradece, também o patrocínio dos parceiros Mimos, que são as pessoas físicas que nos apoiam, deixando uma parcela do seu imposto de renda para os nossos projetos culturais. Quem quiser mais informações sobre o programa Parceiros Mimos pode acessar o nosso site ou fazer contato conosco. Temos também o patrocínio através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Agradecemos, portanto, à Prefeitura de Belo Horizonte. O patrocínio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura é realizado pela MGS, a MGS Administração e Serviços, que nos patrocina. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, nosso agradecimento uma vez mais aos parceiros Mimos, Instituto Unimed BH, MGS Administração e Serviços, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Né? Então, de uma maneira geral, a gente tem que, quando a gente vai falar de qualquer uma dessas danças de salão, a gente tem que começar definindo o que são músicas e danças populares, porque isso vai nos levar para a raiz de tudo, onde nasceu o samba. Seja ele, a gente vai falar hoje do samba música e do samba dança, mas dando um enfoque principal ao samba dança, que é, né, a base do nosso trabalho aqui da Mimos há 33 anos. A maioria das pessoas que arriscam a dizer, né, a definir ou diferenciar música popular de música erudita, por exemplo, tem a tendência de trazer definições que nos levam a pensar que a música popular ela é mais simples, ela é menor, ela é menos do que a música erudita. Normalmente a maioria das pessoas chama de música clássica, mas a música clássica é de um período específico, né, da história. A música erudita que engloba, né, tem uma amplitude maior. Mas se a gente analisa, por exemplo, ainda mais agora que estamos tratando de cultura brasileira, se a gente analisa a partitura de um chorinho, por exemplo, a gente pode perceber que pode ser uma partitura tão complexa quanto ou mais do que uma música erudita. Então, essa tendência que a gente tem de achar que a cultura popular ela é menos complexa ou menor do que a cultura erudita ou as manifestações culturais eruditas, elas podem ser facilmente contestadas.
assim como algumas outras tentativas de definição disso. Mas eu acho muito interessante, vem a calhar para a temática da nossa aula, é a definição que diz que músicas e danças populares aqui no continente americano podem ser definidas como sendo aquelas resultado da fusão entre a cultura ou as culturas, né, porque foram várias culturas africanas que vieram para o continente americano, né, as pessoas escravizadas, para diversos pontos do continente americano, né, foram diferentes culturas africanas, e que aqui no continente americano, então, se fundiram com as culturas europeias que também vieram para cá, colonizando a América. Né? Então, se a gente for, é muito legal a gente pensar que todas as danças de salão que a gente pratica, e eu estou falando não só do samba, todas as danças de salão que a gente pratica, se a gente vai a um baile de dança de salão, por exemplo, todas elas são resultado dessa fusão da cultura, de elementos das culturas africanas, dos escravizados aqui no continente americano, tá bom, Laiane? Senta aqui conosco. Com as culturas europeias dos colonizadores e dos imigrantes também, que a gente tem que lembrar que não são só os colonizadores, mas os imigrantes também. Aí vocês podem dizer, mas tem os indígenas também. Tem, mas com uma contribuição pequena, infelizmente, por causa, pela forma como foram dizimados na maior parte do continente americano, e aqui no Brasil não foi diferente. Então, tem uma participação da cultura indígena também, mas ela é menor, infelizmente. Então, se a gente vai a um baile de dança de salão, ou mesmo se a gente... Boa noite, tudo bem? Se a gente liga o rádio, numa rádio que está tocando músicas populares, todas elas são resultado dessa fusão entre essas duas culturas, que nos diferentes pontos do continente americano resultaram nas mais diferentes músicas e danças. Então, aqui no Brasil, virou principalmente samba, mas tem outras, obviamente. E aí, um aspecto importante que a gente precisa abordar em relação à música, o porquê dessas, ou uma das razões dessas músicas que surgiram através desse processo que a gente está citando, terem surgido com tamanha força, tamanha qualidade. E eu estou falando não só de samba, mas dessas outras danças todas que estão no universo das danças de salão, no universo dos bailes, das músicas populares. Porque ela traz as características as melhores características da música europeia e da música africana. O europeu, ele primava pela excelência na execução técnica. Então, quanto mais fiel a sua execução do músico europeu, mais fiel fosse a partitura, era isso que ele buscava. Enquanto que o africano, ele sequer tinha partitura, e ele buscava o quê? Cada vez que ele fosse executar aquela música, ele colocar uma pitada, um temperinho diferente, o seu jeito próprio, né, de executar aquela música que não era transmitida ali através da partitura, mas era transmitida de geração para geração, né, em família. Então, era natural que cada vez que aquela música fosse tocada, havia uma liberdade muito grande para a criatividade, para a expressão individual. Então, quando a gente junta essa excelência técnica do europeu, né, buscando tocar da maneira tecnicamente mais perfeita e pura, e essa criatividade, essa liberdade de expressão dos africanos, né, a música que surge, como está citado aqui no slide, né, a filha das duas se tornou a favorita por ser a soma exata entre as duas partes. Né? E um outro ponto importante a citar aqui é a síncope, que é chamado de acidente rítmico, que é trazido, que não existia na música europeia e que é trazido pela música africana. E isso vai dar o grande tempero, o grande sabor para essas músicas que surgem, para o samba principalmente. Então, a música europeia, naquele momento, explicando de uma maneira muito simplificada, né, os ritmos da música europeia eram sempre regulares. Então, se você tinha polca,
né, ou outros gêneros musicais, era sempre aquele ritmo bem regular. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou a valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E na música africana existia isso que é chamado de acidente rítmico, que é a síncope. A síncope é quando uma das batidas da música ela não acontece naquele momento esperado, ou seja, ela é irregular. Então, se eu pegar uma célula rítmica aqui, que com certeza vocês vão conhecer, que é muito comum do nosso baião, por exemplo, né? Que é o quê? Percebam que não é tem uma irregularidade, né? A síncope é isso, são essas irregularidades. E são essas irregularidades, isso não sou eu que estou dizendo, isso é estudado. Aliás, quem quiser as referências bibliográficas aí da palestra pode me solicitar depois. Isso é que faz o nosso bumbum coçar na cadeira de vontade de dançar. Isso é que faz a gente escutar aquela música que tem essas quebras e falar, nossa, que coisa gostosa, né? Porque traz um tempero muito diferente daqueles ritmos regulares que eu dei alguns exemplos antes. A dança do samba e as danças de salão brasileiras em geral, a gente pode dizer que da cintura para baixo elas são africanas e da cintura para cima elas são europeias. E se a gente pegar, inclusive, da cintura para baixo o passo básico do samba, a gente vai ver que o passo básico do samba, a estrutura dele é igualzinho ao passo da valsa. Só que ele sofre adaptações e se transforma em samba. Adaptações rítmicas, adaptações corporais, né, na forma de executar. Mas a base do passo básico do samba é o passo básico da valsa. Quem já dança sabe o que eu estou dizendo. É a mesma estrutura do passo básico. Só que o europeu executava aquele passo básico com um determinado corpo, com um jeito de fazer, de dançar completamente diferente do africano. A começar pelas características da música ou da dança, das danças africanas e das danças europeias. As danças europeias, se a gente pega a valsa, se a gente pega o balé clássico, a gente observa que elas têm essa característica de querer flutuar, né? Querer se distanciar do chão, atingir o céu, o etéreo. Ao contrário disso, as danças africanas buscam uma forte relação com a terra, com a natureza, né? Que representa também a ancestralidade, os antepassados, os animais, etc. Então, enquanto as danças europeias são dançadas com o corpo totalmente ereto, as pernas esticadas, nas pontas dos pés, querendo flutuar, as danças africanas são dançadas com os joelhos flexionados, com o peso, mostrando essa sensação de peso do corpo no chão. Então, diferentemente da forma de se dançar a valsa, o africano, ou o descendente, né, de africano aqui no Brasil, ele começa então a executar, a pegar aquele passo da valsa, e a gente vai dizer por que ele pega aquele passo da valsa, mas ele começa a executar com o seu corpo, do seu jeito, ou seja, com os joelhos mais flexionados, com mais peso e, obviamente, num ritmo completamente diferente e sincopado. Agora, por que em cima ele mantém essa postura e esse abraço europeu de se dançar? Como um artifício, como uma forma de ser aceito numa sociedade extremamente segregadora. Também explicando de uma maneira muito mais simplificada do que eu deveria, né, quando o ex-escravizado vem para as cidades, ele sofre, obviamente, muito preconceito, uma sociedade totalmente europeia, segregadora, e ele então busca de alguns artifícios para poder ser aceito ali e manifestar a sua cultura, as suas músicas e as suas danças. Ele pega como base aquele jeito de se movimentar ali na valsa, mas contamina aquilo com o seu jeito, né, o que vem da sua cultura. Então, eu estou percorrendo aqui perpassando aqui por alguns pontos importantes nessa primeira fase ali de surgimento
do samba como dança e como música. E aí a gente pega algumas curiosidades, algumas referências também ligadas a isso. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma época onde existia somente a execução, não existia execução mecânica de música, ou seja, para você ter música, você tinha que ter gente tocando. Tá? É curioso pensar que aqui no Brasil, a primeira forma de execução mecânica de música eram os realejos, que eram aquelas grandes caixinhas de música, caixonas de música, que tinham nas ruas, né, que o sujeito ficava lá rodando aquela manivela e ali dentro tinha um tambor com os códigozinhos lá que ia executando aquelas músicas. Só que as músicas que eram executadas ali, aqueles tambores, eles vinham da Europa, né? Normalmente eram músicas francesas ou inglesas, não existia música brasileira, africana, enfim, não existia ainda música brasileira nesse momento. Então, os realejos, eles foram importantes para... nesse contexto histórico, eles foram importantes para trazer essa influência da música europeia, né, mas popularizando-a, ou seja, trazendo ela para as ruas, literalmente para as ruas, assim como os seresteiros, que eram as pessoas que tocavam música nas ruas, faziam as serestas que existem até hoje, né? Então, mais uma vez, lembrando que além de urbanas, essas músicas e danças, elas nascem nas ruas, ou, mais para frente um pouco, nos quintais das casas, né, nos pátios das casas. Mas o samba, ele nasce nesse contexto, né, nas ruas onde tinham os realejos, onde tinham os seresteiros, e onde tinha também nos saraus, não nas ruas, mas aí trazendo para esse ambiente mais europeu, assim, as salas das casas, você tinha os pianeiros, que eram chamados de pianeiros também, não pianistas, também como uma forma de, como eram afrodescendentes, era uma forma de torná-los menores. Não é um pianista, é um pianeiro, né? Toca piano, mas não é um pianista, né? Mas, enfim, esse nome é o que era dado na época, apesar de serem exímios pianistas, como é o caso de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, né? Mas os pianeiros, eles também foram importantes para popularizar essas músicas que surgiam. E o cinema mudo ajudou nisso também, porque no cinema mudo sempre tinha ali um pianeiro tocando. Só que diferente da Europa, muitas vezes era um pianeiro ex-escravizado, era um pianeiro que já tinha recebido uma influência ali das culturas africanas. Então, aquela música que ele tocava ali no cinema mudo não era a mesma música que se tocava lá na Europa, já era uma música que tinha um sabor dessa miscigenação, dessa fusão cultural, né? E como eu tinha dito antes aqui, né, reafirma que Nazaré foi responsável por incorporar a percussão ao piano. Aquele exemplo que eu tinha dado do piano sendo acompanhado por uma percussão africana, né? Então, a gente está nessa passagem aí do século XIX para o século XX, quando surge o choro. Ele é mais do que um gênero musical, é uma forma de se tocar, né? Um jeito chorado de se tocar. E é importante nessa nossa história aqui, por ser o primeiro jeito brasileiro de se tocar música, né? E é interessante que você pode tocar dessa maneira chorada diferentes gêneros musicais, inclusive os gêneros europeus, como é o caso das quadrilhas, das polcas, dos shots, das marchas, né? Então, mais uma vez, mais um daqueles exemplos que eu citei antes. É uma música europeia, por exemplo, sendo tocada com um jeito meio africanizado, com um jeito que já pode ser considerado brasileiro, que não é exatamente africanizado, mas é fruto dessa fusão aqui no Brasil, dessas culturas, né? Então, ele surge lá em 1870, no Rio de Janeiro, e ele depois, né, com o surgimento do samba, aí é que surge realmente o chorinho que a gente conhece hoje, né? Com as suas características, mas esse jeito de se tocar está nas raízes do samba. Então, o que estava tocando antes era o maxixe, e o maxixe, sim, é a primeira dança de salão no formato que a gente conhece hoje, né, com o abraço da dança de salão, é a primeira dança de salão
brasileira, que pode ser considerada como brasileira. Né? E aí o machixe como dança e o machixe como música, aí já se assemelha muito ao samba que a gente conhece hoje. Diferentemente do que vocês escutaram ali do lundu, da modinha, que estão nas raízes do samba, mas se a gente escuta, poxa, isso aí está muito distante ainda do que a gente conhece como samba. O machixe não, o machixe está muito próximo do que a gente conhece, né, do samba como a gente conhece hoje. Então, é a primeira dança urbana brasileira, um abraço das danças de salão. Tem muitas partituras de machixe onde não tem escrito ali machixe, tem escrito tango brasileiro. É mais algo que também é resultado desse preconceito contra o que vinha dos ex-escravizados, do que vinha da cultura africana. Porque você chamar de machixe, ainda mais pelo fato do machixe ter sido proibido, como uma dança erótica, como algo mal visto, também pela moral e os bons costumes. Então, se você colocasse ali na partitura machixe, essa música não seria muito bem aceita. Então, tem músicas de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, que são conhecidos como tangos brasileiros. Mas você escuta e fala, poxa, mas isso não tem nada de tango. Mas é por isso, era só uma maneira de dar uma driblada nesse preconceito. Então, chamava de tango brasileiro, não, tango brasileiro pode, isso aí é um negócio legal. Agora, machixe, não. Né? Então, passou-se a se colocar machixe, mas, posteriormente, quando o machixe passou a ser aceito, e foi aceito também, é interessante, aqui é citado, né? Ele foi levado para Paris pelo dançarino Duque. O Duque era um professor de dança de salão dessa época, início do século XX, enfim, que era muito conhecido. Só que ele dança lá em Paris, ele apresenta o machixe lá em Paris, aquele machixe maquiado, né? Não o machixe que se dançava ali nos bailes brasileiros, mas ele dançou aquele machixe comportadinho para mostrar, ó, tá vendo? Isso aqui que é o machixe. E aí isso ajudou também a popularizar o machixe entre as classes mais segregadoras, preconceituosas, mais elitizadas, né? Então isso ajudou a popularizar o machixe, o fato de quê? De dar uma maquiada nele e dar uma cara mais bem comportada, entre aspas, para que ele pudesse ser aceito naquela sociedade, né, com características europeias e segregadoras. Aí, depois do machixe, a gente chega realmente no samba. Mas aproveitando para explicar melhor o que vem a ser o samba de gafieira. Porque a gente falou agora há pouco, quando a gente fala de samba, são muitas vertentes do samba, muitos estilos de samba, música e dança. E quando a gente fala de samba de gafieira, também a gente se refere a uma dança específica e a um estilo musical específico também. Tá? E é importante citar isso para a gente entender que esse jeito de dançar samba e esse jeito de tocar samba, ele surge dessa forma, não é à toa, ele surge também por influência das músicas e danças norte-americanas. Porque nesse período, que é o período de ouro do samba de gafieira, o período realmente de surgimento dessa dança, dessa música, que a gente está falando das décadas de 1930 e 1940, é justamente esse período de ouro do swing, em que o swing exerce a maior influência em todo o mundo, a cultura norte-americana, em diversas músicas e danças, não só no samba, e vai fazer com que o que a gente conhece hoje como samba de gafieira tenha características das big bands. Então, é um samba que não é executado com aqueles instrumentos daqueles
daquele local, daquele momento que a gente citou anteriormente, ali dos quintais das casas, das ruas, mas é uma formação instrumental muito próxima das big bands, com instrumentos de sopro. Então, a gente está falando de trombone, a gente está falando de bateria e não mais, ou não somente os instrumentos de percussão que eram utilizados ali nas ruas, nos quintais, nas casas das tias baianas, e é o samba que vai ser tocado, que vai marcar as gafieiras brasileiras, né? É esse tipo de samba que eu posso colocar para vocês aqui, para quem não sabe exatamente o que eu estou dizendo, eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, Raul de Barros. Grandes álbuns do Raul de Barros, ele que fez muito sucesso na época também, ele tocava exatamente músicas do swing norte-americano, mas com uma versão samba. Como é o caso, por exemplo, desse, que é um dos grandes ícones do swing norte-americano, só que ele toca com uma versão samba, né? Maravilhoso. Isso com outros swings norte-americanos, mas é justamente por essa proximidade, né? Instrumental, na forma de execução também. Então, escuta, ó, né? Os instrumentos de sopro. É essa sonoridade que reinou nas gafieiras, né, no seu período de ouro aí. Passado esse período das décadas de 1950, 40, 50, que foi o período de ouro, a gente entra num período que eu costumo chamar de período de hibernação das danças de salão aqui no Brasil e em outras partes do mundo também, por diversas razões que a gente estuda na aula de História da Dança de Salão em geral, que eu não vou me ater a muitos detalhes hoje, mas década de 60, 70 é onde o rock and roll, é onde a cultura norte-americana se espalha mais fortemente por todo o mundo, né? E é o período de sexo, drogas e rock and roll, é o período em que dançar junto era visto como fora de moda, era visto como coisa dos avós, só de pessoas mais velhas, né? Então, é um período em que as gafieiras seguem sobrevivendo, mas não com tanta força, não tão populares quanto antes, para depois ressurgirem com uma força grande a partir das décadas de 1980, 1990, com mais força ainda. Isso se deu, aí eu estou falando não só de Rio de Janeiro, mas em outras cidades como Belo Horizonte também, onde as gafieiras aqui também passaram por esse processo, até chegar num boom nos anos 90, um boom da prática das danças de salão e do samba de gafieira, mas onde as gafieiras também entraram num período de declínio e de desaparecimento, de fecharem as portas. Não é o tema principal da aula de hoje, mas só para a gente entender, né, porque que teve esse período áureo das gafieiras, depois um período mais decadente, desse período de hibernação das danças de salão, dos anos 60, 1970, depois um período de crescimento novamente, na década de 80, 90, e depois o fechamento, o desaparecimento das gafieiras. A diferença do samba para o pagode? Diferença do samba para o pagode? Pergunta delicada essa, né? Polêmica. Não, na verdade, assim, eu vou dizer que eu não vou arriscar, porque existem diversas definições do pagode, né? Tem determinados contextos que enxergam o pagode como sendo algo menor, né? Teve um momento aí, alguns anos atrás, que a banda de pagode era como se fosse uma banda, né, que não era o samba de raiz, era um samba comercial, né?
Então, tem gente que enxerga o pagode como sendo um samba que não é o samba de raiz, que é um samba mais comercial, mas tem gente que continua enxergando o pagode como sendo o pagode, um jeito de tocar samba ali, né? Vamos fazer um pagode aqui, você pega um instrumento ali, eu pego um outro aqui e tal, vamos fazer um pagode, né? Então, assim, depende de como você enxerga ali o samba e o pagode. Ou como você enxerga o pagode, né? De como você define ali. Se vocês não tiverem mais perguntas, tem um último vídeo que é bem legal, que eu queria passar para vocês, que perpassa um pouco dessa história, assim, do maxixe, do samba, mais ou menos como aquele primeiro, que tem as músicas de fundo ali exemplificando e explica algumas questões. Mas antes, como eu gosto de terminar muitas dessas aulas, muitos já me viram repetindo isso, mas eu não me canso, que eu acho que é importante a gente reafirmar isso sempre. Né? Essa frase do Jung, não sei onde não há coisas que os modernos tenham dito, que os antigos não tenham dito de maneira mais bonita, simples e profunda. Como forma da gente dizer, lembrar da importância, né, de toda essa ancestralidade, da gente valorizar, da gente saber, da gente ter a humildade de saber que somos apenas mais um aqui, entre milhares que já vieram antes da gente, que criaram isso que a gente pratica hoje, que a gente ama dançar, escutar, tocar, o que quer que seja, né? Mas a gente está a gente tem, na verdade, a grande responsabilidade de preservar esse legado, de respeitar esse legado, de conhecer e venerar aqueles que vieram antes da gente. E mesmo aqueles que praticam samba de gafieira hoje e que criam, às vezes, formas, estilos novos, nem tão novos, novos entre aspas, mas novas formas, novos passos e etc., aqueles que criam com qualidade, né, são justamente aqueles que beberam nas fontes mais tradicionais. Né? Então, da importância da gente ir atrás dessas origens, como conhecimento teórico, como vocês estão fazendo aqui, mas como conhecimento prático também. Né? Como que é importante a gente beber das fontes daqueles que frequentaram as gafieiras nos seus tempos áureos, e hoje a gente já está tendo, né, já é difícil encontrar aquelas pessoas que ainda são vivas e que frequentaram as gafieiras nos seus tempos áureos, e que às vezes eles nem sabem mais, ou nem podem mais, nem conseguem mais dançar com agilidade, como dançavam antes, porque já são corpos muito idosos, mas às vezes só de vê-los executando um passinho básico ou de conversar um pouquinho com eles, isso já vai valer mais do que qualquer aula de passos mirabolantes, né? Então, se você vai a um baile ali nos berços do samba do Rio de Janeiro, nos morros ou nas gafieiras que ressurgiram e tudo mais, você vai ver algumas figuras que vale a pena você assentar e passar a noite ali olhando, que ele não vai fazer nada muito virtuoso, mas o jeito que ele vai fazer um puladinho, o jeito que ele vai fazer um balão apagado, a elegância que ele ou ela vão pegar, abraçar o par ali, vai valer mais do que qualquer aula, né? Então, essa necessidade da gente valorizar esses que vieram antes da gente.